trabalho que nós vamos fazer na preleção de hoje é o capítulo 27, um dos últimos capítulos do Evangelho. E coube a mim os itens 16 a 28, que é o do capítulo Pedi e obtereis. Isso significa orar, entrar em prece, solicitar que nós obteremos. Nós vamos fazer uma pequena explanação sobre esse quesito, porque muitas vezes nós nos perdemos na questão do pedir, achando e acreditando que podemos obter tudo aquilo que pedimos, e não é bem assim. Portanto, se compreendermos melhor um pouco mais esse quesito do pedir, nós compreenderemos com maior clareza as leis divinas, porque em determinados momentos nós pedimos e obtemos, e outros pedimos e achamos que não obtivemos. Mas que Jesus nos abençoe e nos ilumine nesse momento, que o seu amor infinito esteja em nossos corações, nos tornando mais leves, mais espiritualizados, porque esse é o nosso destino que o Mestre nos quer. Eu vos amo, ele disse, e vinde a mim. É um pedido que ele faz. Vinde a mim. E nós estamos nos preparando para irmos a esse Mestre, a esse irmão maior, venerado, respeitado, amado, para aqueles que já o compreendem. Mas aqueles que ainda não compreendem a lei maior, que é a lei do amor, o encaram como um adversário. Pouco a pouco, como o próprio Mestre nos disse, o amor cobre a multidão de pecados. Não temos que nos preocupar. Chegaremos lá, não tenham dúvida. Mas é interessante nós abordarmos esse capítulo para entendermos o que é pedir em forma de oração. Se nós compreendermos que a oração, a prece, é uma emanação do nosso pensamento, e se ela for bem direcionada e rica de conteúdos vibratórios, nós estamos nos expandindo nesse momento e nos sincronizando com as ondas equivalentes na espiritualidade que está na mesma vibração que nós estamos. E assim nós estabelecemos um intercâmbio entre nós, criaturas, e o Pai Criador. A oração é isso. É o nosso pensamento direcionado com um conteúdo elevado que vibra, se expande pelo universo, sincroniza com a espiritualidade. E esse pedido que nós estamos emitindo com o nosso pensamento elevado estabelece esse intercâmbio entre nós, encarnados, e aquele que nos criou. E é importante que nós compreendamos que também ao pedirmos em oração e em prece, na medida que nós estamos vibrando, estamos nos iluminando, estamos brilhando, todas aquelas energias ruins que estão ao nosso entorno, não importa se elas são originárias da nossa própria mente ou de outras mentes que estão à nossa volta, mas no momento que nós entramos sinceramente em prece, a nossa força moral, a nossa fé se estabelece, se firma, e nós vamos saturando com essas energias aquilo que está à nossa volta. E aquela paisagem mental ou emocional que nós estávamos envolvidos, de tristeza, de angústia, de solidão, de desespero, de desânimo e tédio pela vida, começam a se diluir, vão se desaparecendo por si. E uma nova energia nos envolve e vai alterando esse campo que antes era depressivo ao nosso entorno, vai nos trazendo um novo alento, uma nova forma de ver a vida. Pedir para obter é compreender esse mecanismo do amor. O mecanismo do amor traz para nós, mesmo nos momentos de maior angústia, de maior dor,
seja nossa ou seja do próximo, mais próximo de nós, filhos, pais, irmãos, que estão passando por um processo terrível e que nos afetam profundamente. Quando nós entramos em pedido ao Pai, em amor, nós nos equilibramos. E esse equilíbrio, essa serenidade que vem para nós, começa a atuar no entorno daqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes esse equilíbrio é mal compreendido. Porque o equilíbrio leva-nos a ter serenidade. Quando nós pedimos ao Pai, num momento de grande dor, sinceramente, a primeira coisa que nós sentimos é serenidade. E essa serenidade incomoda os que estão em desespero ao nosso redor. E pensam e olham para nós como se nós fôssemos pessoas frias, que não nos importamos com a dor daquele que ali está. Essa energia vibratória daquele que não compreende esse processo de serenidade que nós conseguimos através do pedir para obter, pode nos afetar profundamente. E nós passamos a nos questionar se deveríamos estar no mesmo padrão vibratório deles, de angústia, de desespero e tristeza. E por incompreensão e insegurança da nossa confiança na espiritualidade, no amor do Pai, nós muitas vezes deixamos aquilo que estávamos fazendo de vibrações elevadas e caímos no padrão mais baixo. E nos angustiamos, e nos entristecemos, e nos infelicitamos. Nós que éramos a pilastra de sustentação daquele momento, desmoronamos. É necessário compreender o que é pedir para obter. Porque muitas vezes pedimos, e quando obtemos, acreditamos que não temos força e nem merecimento para aquilo que está chegando. Não sou digno. Não sou merecedor. É um equívoco nosso. Porque nós, quando pedimos e sabemos pedir, nós somos merecedores. Nós somos. Claro que haverá aquilo que nada modifica as leis estabelecidas em nós. As leis que foram estabelecidas na nossa encarnação, elas continuam valendo. Elas não são suspensas. Mas o nosso pedir, o nosso orar, o nosso vibrar, nos dá vigor, nos dá força, nos traz inspiração, para que nós possamos entender aquilo que acontece conosco ou ao nosso lado e aceitar aquilo, em clima de uma alegria superior, com uma coragem que muitas vezes nós não sabemos de onde vem. Nós nos sentimos tão forte que pensamos, de onde eu estou tirando essa energia que está em mim? Através da prece. Jesus assim o fazia. A prece, ela descortina em nós a realidade existencial do espírito que nós somos. Ela tem um caráter educativo, ela nos ensina. Quando oramos, estamos aprendendo. Ela vai estar nos preparando como criaturas para nós nos identificarmos em perfeita harmonia com o Pai maior, mediante a superação dos nossos medos, dos nossos traumas, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso ego, como nós somos hoje. Ela nos prepara para isso, porque no momento que eu me coloco em súplica, a primeira coisa que vai embora, se isso é sincero mesmo, essa súplica, a primeira coisa que eu estou colocando por terra é o orgulho. Eu deixo o meu orgulho e me submeto a uma lei maior. E peço com humildade. E peço com grande abertura do meu coração para que o Pai me socorra. E essa prece, esse pedido jamais será negado. Que todo e qualquer pedido que nós fizermos através da prece sincera, que brota do nosso íntimo, do nosso, como diz Joana de Ângeles, do nosso self, vem do nosso espírito, é conseguido. Por mais improvável que pareça.
Porque o ato de orar já é uma expressão de humildade. Pai amado, eu já me coloco como filho. Eu já abro meu coração para o amor. É uma expressão de humildade perante a vida que nós estamos vivendo. Um despertar da nossa consciência para que nós possamos compreender os objetivos a que nós devemos nos entregar. Por isso que nós sempre nos perguntamos, mesmo que inconscientemente, o que estou fazendo aqui? Para onde vou? Por que tenho a minha família? Por que tenho os meus filhos? Por que passo por algo que me incomoda profundamente? São objetivos a que nós devemos nos entregar com confiança, com sabedoria, com conhecimento. Qualquer frase que há no Evangelho do Mestre não está ali de uma forma descabida. Buscai a verdade, e a verdade vos iluminará. Nada é descabido. E nós, confiando nisso, sabemos que nós somos responsáveis por nossos atos. A prece, aquilo que nós esperamos, não é uma doação gratuita como muitos pensam, que vem de uma divindade, porque eu peço e prometo. Não é assim. Tudo aquilo que nós podemos pensar que não seja insensato, que nós estamos buscando com sinceridade, não estamos tentando enganar os códigos soberanos, as falsas promessas, os falsos pedidos. Achamos que estamos enganando. Só estamos enganando a nós mesmos, porque é impossível enganar as leis do Pai. Elas nos regem o tempo inteiro. E por isso a responsabilidade dos nossos atos, nós vamos nos deparar com os efeitos dos atos que nós fizemos, seja hoje ou seja no passado. E eles nos esperam pelo caminho das mais variadas formas. Na forma de uma grave doença, na perda de um ente inesperado, um ente querido, na forma de uma humildade que eu não conseguiria jamais suportar em outra existência. Esse pedir não é só agora. Nós já pedimos antes de reencarnar. Nós pedimos ao Pai, pedimos e obtivemos a reencarnação. E essa reencarnação, ela vem com outros pedidos que nos foi dado. A família que nós reencarnamos é um pedido nosso. O local com que nós reencarnamos é um pedido nosso. E nós obtivemos. E é importante nós compreendermos agora que nós precisamos nos sustentar na oração, que é a melhor forma de nós direcionarmos os nossos passos, os nossos pensamentos. A maior segurança que nós podemos adquirir para vencer os nossos obstáculos, para ter mais resistência. E como nós precisamos de resistência, irmãos. Como temos obstáculos pela frente. Mas se nós nos firmamos na oração sincera, nós vamos superar. Porque nós vamos nos equipar de alegria, de um vigor, para não desanimar. Crede em mim, Jesus diz. E Ele está pedindo, crede em mim. Porque se fizeres aquilo que eu vos ensino, superarão todas as dores e todos os obstáculos. Ele está nos dizendo isso. Porque quando nós resolvemos nos libertar dos grilhões do orgulho e nós nos abrimos para o auxílio do mais alto, nós tornamos-nos mais maleáveis. Nós nos renovamos e conquistamos outros valores que nós necessitamos. Nós só conseguiremos conquistar outros valores que nós pedimos todos os dias se nós nos renovarmos. Para obter, é preciso se fazer por merecer. Pela mudança íntima, pela valorização do amor e não mais da matéria como nós aprendemos em jornadas intermináveis até chegar aqui.
E Jesus buscava a oração como um recurso eficaz para estar vinculado ao Pai. Ele mantinha esse intercâmbio pela inspiração, pela coragem que sempre o acompanhou. Jesus, muito corajoso. O ministério dele era um ministério doloroso, terrível. E ele se entregou plenamente confiante no Pai, pedindo em oração até doar a própria vida. Ele pede isso. Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. É um pedido. Pai, eu não quero que eles se percam. Eu quero que eles vençam o mundo. É outro pedido. É outra prece. E as preces de Jesus são extremamente curtas. Podem prestar atenção. Não são longas. Mas é importante entendermos, nós que estamos na doutrina espírita, que os espíritos sofredores também pedem preces. Pedem muita prece. E quando eles sentem que alguém pensa neles, eles se sentem menos abandonados e menos infelizes. Nós temos ainda um estigma de entender que espíritos sofredores são insensíveis à prece. É um ledo engano nosso. Eles clamam por preces. Eles sentem a ação direta nossa quando nós estamos em oração por eles, estimulando que eles se arrependam, que eles façam a reparação necessária, que eles parem de pensar no mal. E nós vamos aliviando as dores deles, abreviando os sofrimentos que eles estão vivendo. É importante pedir por eles. Eu tinha o hábito, por ignorância e por ser neófito na doutrina espírita, de sempre fazer preces pelos amigos espirituais, pelos que nos pediam. Eu nunca me lembrava dos espíritos sofredores e perversos. Não me lembrava. Até um dia um espírito sofredor, obsessor, chegou para fazer um diálogo e ele disse assim: por que você nos diferencia? Eu pensei, como assim? Eu os diferencio? Nós acompanhamos as suas orações, as suas preces, mas você nos discrimina. Eu fiquei surpreso e questionei. Como assim? Vocês pedem preces? Claro, não são vocês que dizem que nós também somos filhos do Pai? Portanto, nós também precisamos de preces. Nunca mais deixei de fazer preces por eles. Na verdade, quando eu faço prece, eu começo por eles agora. É um aprendizado. E todos nós oramos. Todos nós oramos. Mas sabemos orar? Será que aquilo que nós falamos, aquilo que nós pedimos, é digno de subir aos pés do Pai? Será que nós reconhecemos os benefícios que nós recebemos todos os dias? Será que nós agradecemos pela noite que nós dormimos? Logo pela manhã? Nessa noite que nós dormimos e foi permitido que nós nos desdobrássemos e fôssemos encontrar os nossos amigos espirituais. Fôssemos aprender com os nossos guias, com os nossos mentores. Que eles nos deram mais força, mais perseverança. Nós não nos lembramos, mas nós passamos por isso. E não pensamos em agradecer. Porque retornar ao corpo físico, precisamos do auxílio da espiritualidade. E nós não sabemos orar. Ainda não. Será que a nossa prece ainda sobe humilde aos pés do Pai? Pedindo para que Ele olhe para as nossas fraquezas. Somos muito fracos ainda. Nós suplicamos amparo, indulgência e misericórdia logo de manhã? Dificilmente. Mas não é para nós nos culparmos, para nós nos lembrarmos. Porque muitas vezes nós lembramos de manhã em orar, mas nós estamos muito no automático. Estamos abrindo o nosso pensamento para a prece, suplicando realmente indulgência, misericórdia,
oportunidades de trabalho durante o dia na prática do bem e do amor, e rapidamente o nosso pensamento galopante, esse corcel descontrolado que nós não conseguimos colocar rédeas nele, se dispersa. Mas se nós tentarmos todos os dias entrarmos nesse processo de vibração, nós seremos, sim, pouco a pouco, aprendemos a orar. Porque nesse momento que nós aprendemos a orar, nós paramos de fazer uma coisa. Nós paramos de pedir para que Deus pare de colocar provas no nosso caminho. Ou se já temos provas, paramos de pedir para que Ele abrevie essa prova. Tire da nossa frente. Nós paramos de pedir para que Ele nos encha de alegrias e riquezas da matéria. Nós passamos a pedir força e coragem para vencer as provas. Nós passamos a pedir para ter alegria e riqueza em espírito. Porque é o que nós vamos levar. Nada mais. Aquilo que nós vibramos aqui, no bem ou no mal, no certo ou no errado, ainda pensamos em termos de dualidade, nós levamos. E esse pensamento vibracional é o que nos acompanha ao despertarmos do outro lado. Muitas vezes eu já ouvi falar, não vale a pena orar. Deus não nos atende. Deus não se ocupa conosco. Não vou me ocupar com Ele. Como se Ele estivesse preocupado com a minha não ocupação com Ele. Se Ele se ocupasse conosco, nós não teríamos tantas injustiças nesse mundo. Ouvimos isso todas as vezes. Isso é falta de fé. É perder a confiança no Pai. É acreditar que tudo acaba aqui. E que nós não temos jeito. Não temos nenhuma solução. E novamente caímos em Paulo. Orai sem cessar. Paulo nos ensina isso. Orai sem cessar. Para que a espiritualidade maior, os anjos do Senhor, os carreguem em suas mãos. E é dessa forma, quando nós oramos sem cessar, nós confiamos na espiritualidade. Nós deixamos de ser insensatos, deixamos de ser ingratos. E no fundo da nossa consciência nós vamos encontrar aquele ponto de partida que nos leva a reclamar o tempo inteiro. E quando ele começa a surgir, nós o fazemos calar. Porque nós passamos a substituir a queixa, a insensatez, a ingratidão pela nossa melhoria moral, pela nossa melhoria ética. E nós vamos nos tornando melhores, acreditem. E nós vamos agindo nesse sentido. E nós vamos ver, a partir desse momento, uma torrente de graças e de consolações se derramando sobre nós. E estaremos num estado de espiritualidade quase estático. Sereno, nada nos amedronta, nada nos perturba, nada nos desequilibra. E compreendemos a real importância de aqui estarmos. E aí paramos de pedir e agradecemos. Agradecemos. Por tudo que nós recebemos de bom ou daquilo que nós consideramos ruim. Nos encaminhando para um pouquinho do final da nossa pequena preleção, nós entramos num outro ato de reconhecimento. Quando nós elevamos o nosso pensamento, quando uma felicidade nos chega, um filho, um amigo, um irmão, quando nós ficamos sabendo que alguém da nossa família escapou de um acidente terrível, nossa alma se alegra. E nós não podemos esquecer de exclamar: obrigado, meu Pai, sede bendito, por toda a graça que me dá. E quando nós tropeçamos, meus irmãos, e nós tropeçamos toda hora, é simples. Não podemos ter vergonha. Perdoai-me, meu Deus.
pois pequei, errei, por orgulho, primeiro, por egoísmo, erramos por egoísmo, ou por falta de caridade. São as três grandes pedras do nosso caminho. E nós, pensando nisso, nós pedimos forças para não falir, para não desanimar, para não cairmos no tédio da existência. E nós adquirimos nova coragem, nós começamos a reparar a nossa falta do orgulho, do egoísmo e da falta de caridade. E isso independe de qualquer prece da parte da manhã. Podemos orar a qualquer hora. Não nos atrapalha no nosso trabalho. Não nos atrapalha quando estamos dirigindo. Não nos atrapalha quando estamos conversando. Podemos estar conversando e mentalmente orando. Pai amado, as energias que sinto aqui à minha volta enquanto estou falando não são energias elevadas para o amor. Que eu possa vibrar em seu nome estou pedindo. As energias que equilibrem esses meus irmãos. Joana de Ângeles nos diz que quando o desespero, de qualquer forma, está em nosso pensamento, na nossa casa mental, e o nosso departamento emocional, as nossas emoções, os nossos sentimentos estão em dificuldade, nós não conseguimos discernir o que é dor, o que é angústia, o que é sofrimento. Nós estamos perdidos nesse labirinto de emoções. Ela nos diz que nós devemos nos abrir à prece e pedir o amparo de Deus. Que quando nós fazemos isso, nós somos tocados por uma luz. E tudo que nós pedimos, enquanto estamos sendo tocados por essa luz, nós vamos conseguir. Será concedido a nós. Será nos dado aquilo que nós pedimos. Pedir e obtereis. Se resume numa frase muito pequena. Devemos pedir com amor e com sinceridade. Quando nós pedimos com amor, deixamos as futilidades de lado. Quando pedimos com sinceridade, a nossa alma se abre e nós vamos receber. Não importa o momento, receberemos. Se nós compreendemos que pedimos ao Pai a oportunidade de vivermos a vida celestial na sua morada, não importa a cruz que carregamos, porque ela é passageira. E seremos alçados aos páramos maior, em nome de Jesus que nos ama e continua pedindo: vinde a mim, vós que sofreis. Boa noite a todos.